Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo Duarte Rolo, psicólogo, professor na Escola de Educação João de Deus, psicanalista e também membro do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho. Obrigada, Duarte. Olá, Raquel, obrigado eu. Que bom ter-te aqui. Duarte, nós hoje, se tu me permitires, vamos falar de muita coisa. Dos tiranetes que estão nas chefias intermédias, na avaliação individual de desempenho e na saúde mental ou na falta dela, na servidão voluntária, ou seja, na cumplicidade dos trabalhadores, ou seja, não vou explicar por ti, é um conceito complexo, mas digamos assim, os trabalhadores não são sempre vítimas. Na diferença entre comportamento de grupo e comportamento coletivo, também te queria perguntar sobre isso, um bocadinho na psicanálise, na esperança, nas relações, enfim, vou explorar-te, entre aspas, ao máximo nisto. E se calhar começava por esta questão que é muito difícil dos trabalhadores às vezes admitirem. Eles não são sempre vítimas. E isto é um conceito que o vosso grupo da psicanálise em França pensou a partir de um livro bastante conhecido que é o Discurso sobre a Servidão Voluntária do La Boétie, que tem edições em português e já teve uma edição da Antígona e vai ter agora uma edição da Penguin. Consegues-nos explicar um bocadinho isto? Os trabalhadores não são sempre vítimas? Essa é uma questão difícil, não é? O próprio termo de servidão voluntária em si já é um termo chocante. Aliás, é um dos efeitos que o termo tem. Uma das dificuldades de discutir esta questão é porque o termo em si é um oxímoro, não é? São duas palavras que se opõem. Não é? A servidão, em princípio, não pressupõe a vontade e para muitos de nós é difícil imaginar que as pessoas possam servir voluntariamente. Portanto, por si só, o termo tem um efeito de choque que, em geral, nos paralisa um bocadinho. Nós deixamos de conseguir pensar nesta questão porque isto é de tal forma contraditório que é muito complicado. E da mesma forma é difícil responder à questão diretamente, é difícil falar sobre isso diretamente, partindo se calhar da obra de La Boétie, que é um tratado de filosofia política, que é uma espécie de panfleto contra o absolutismo, contra o poder absoluto do tirano, mas que é uma reviravolta em termos de pensamento muito importante, não é? Porque é olhar para o poder e para a dominação, em vez de olhar, eu não sei se posso dizer assim, de cima para baixo, olhar de baixo para cima, não é? E inverter um bocadinho o olhar sobre isso. No fundo, o que La Boétie questiona, digamos assim, no Renascimento, num ímpeto revolucionário desse período, é como é que tanta gente com tanto poder serve um tirano? Que é, se nós pensarmos bem, é uma pergunta evidente, não é? E é também esse o mal-estar que a questão da servidão voluntária provoca, é que a forma como La Boétie consegue escrever isso e, no fundo, desmascarar esta espécie de mistificação do poder que nós próprios adotamos, não é? A ideia de que não temos escolha, não podemos fazer de outra forma, aceitamos fazer certas coisas porque somos obrigados a fazê-lo. Há muitas situações em que isto é verdade, que as pessoas não têm escolha, de facto é uma servidão involuntária, não é? Ou por questões de necessidade, ou por questões de violência, por questões, quer dizer, isso é um digamos, uma área muito conhecida do pensamento político e que, de uma certa forma, acaba por fazer todo o sentido se nós pensarmos em regimes políticos que, na sua grande maioria, foram regimes absolutistas, em que a violência era uma prática comum, era um instrumento do Estado. A coisa começa a ser um bocadinho mais difícil, um pouco mais incómoda quando começamos a falar de democracias, mesmo. Nós podemos dizer o que quisermos, que é apenas democracia formal, que é democracia burguesa. Enfim, eu, em princípio, hoje em dia, se disser não ao meu patrão, posso ser despedido, mas não vou ser torturado, não vou para a prisão, posso ser perseguido em alguns casos, enfim. E acho que é importante nós conseguirmos fazer algumas diferenciações e termos algumas nuances
quando fazemos uma análise das relações de poder nestes termos. Mas enfim, voltando se calhar mais à forma como podemos pensar essa questão a partir do trabalho, porque há aqui um deslocamento importante. Lavoisier faz um tratado de filosofia política para falar do regime da tirania e tenta perceber e explicar porque é que as pessoas servem o tirano, não é? Porque é que tantas pessoas servem o tirano. Uma das conclusões evidentes é que não pode ser pela força do tirano, porque o tirano é só um, e o povo é composto de muito mais pessoas e, portanto, não pode ser uma questão de força, não é? Ele, inclusive, diz que não há homens suficientes nas Forças Armadas, nem sequer são bem pagos para isso, para conseguir reprimir o povo. Claro. Tem que haver algum tipo de cumplicidade do povo. Claro, que é uma coisa que nós conhecemos e que observamos em certos períodos revolucionários, não é? É a inversão desta relação de servidão. Agora, Lavoisier não toca sequer na questão do trabalho. Não é uma preocupação da época, e esta questão acaba por aparecer como uma forma de interrogar o regime de trabalho ou o regime de produção capitalista a partir de constatações se calhar um bocadinho mais prosaicas ou mais triviais sobre aquilo que as pessoas fazem realmente no trabalho. Não é? E desse ponto de vista há um contributo muito importante daquilo que se chama a ergonomia da atividade, que é a disciplina que estuda o trabalho real, tal como ele acontece nas fábricas, nas administrações, a partir de observação e de estudos em que se observa não aquilo que as pessoas supostamente deveriam fazer, porque nós temos toda uma psicologia das organizações que pensa o trabalho a partir da prescrição, a partir daquilo... A gestão de recursos humanos. Exatamente. Aliás, o nome já diz tudo, recursos humanos. Pronto, a partir de uma definição daquilo que o trabalho deveria ser. Não é? Com uma série de procedimentos, uma série de relações hierárquicas, uma série de processos, etc. E tal. E depois temos disciplinas que pensam o trabalho a partir do que as pessoas realmente fazem, e o que essas disciplinas mostram é que aquilo que as pessoas fazem é muito diferente daquilo que é suposto fazer, é o que está planeado. Isto muitas vezes é interpretado, e foi interpretado sobretudo na tradição que vem da Organização Científica do Trabalho, o Taylorismo, em que o trabalhador é pensado como um executante. Não é? Portanto, há uma divisão do trabalho entre quem pensa e define o trabalho e quem executa, e este modelo continua a ser um modelo dominante, não é? Mesmo hoje em dia, na gestão de recursos humanos, que é um novo nome, no fundo, das funções de direção e de planeamento que existiam no Taylorismo, mesmo hoje em dia este modelo continua a ser o modelo maioritário. Não é? Há quem pense o trabalho, quem determine o que é preciso fazer e quem execute. Não é? E se as pessoas executarem corretamente, o trabalho fica bem feito, não é? O que é um erro incrível. E quando há algum acidente, esse acidente ou esse erro é atribuído a um erro humano, a uma falha dos executantes. Os executantes não executaram corretamente e por isso é que houve um problema. E isto é um pensamento quase de senso comum hoje em dia. Quantas pessoas não ouvem no local de trabalho, o senhor não é pago para pensar. Não é? Portanto, isto é E esta psicologia, porque isto é um modelo psicológico que foi qualificado de uma psicologia pejorativa, não é? É mais ou menos dominante, é o que se ensina nas escolas de gestão, é o que se ensina em psicologia das organizações, portanto isto é coisa mais ou menos dominante. Agora, se nós olharmos para o trabalho a partir daquilo que as pessoas realmente fazem, descobrimos uma realidade completamente diferente, não é? Porque as prescrições nunca chegam para fazer o trabalho de facto. Portanto, as pessoas têm sempre que inventar algo, têm que interpretar as ordens, têm que acrescentar algo às prescrições, têm que fazer atalhos, como os trabalhadores dizem. Eu gosto, às vezes, de usar os termos que os próprios trabalhadores usam, porque muitas vezes são significativos e são formas muito condensadas de descrever a realidade do trabalho. Portanto, as pessoas têm sempre que acrescentar algo. E isto, em qualquer empresa, em qualquer administração, vocês vão onde quiserem, se perguntarem de facto aos trabalhadores como é que as coisas acontecem, eles mesmo explicam, numa linha de montagem, mesmo numa linha de montagem, quanto mesmo mais no hospital, mesmo no exército, não é? A organização mais disciplinar que existe mesmo no exército. Se executarem as ordens à letra, não há nada que funcione. Não é? É a avaria, é o bloqueio, é a pane, não é? Mais completa, não é? Se os trabalhadores fizerem aquilo que se chama uma greve de zelo, ou seja, se limitarem a executar aquilo que lhes pedem para fazer, nada funciona. Aliás, isto até é um método de protesto, um meio de protesto que foi utilizado em certas alturas, não é? Portanto, se os
trabalhadores passarem a fazer estritamente aquilo que lhes pedem, ou seja, deixarem de ser inteligentes, suspenderem a sua iniciativa, a sua inteligência no local de trabalho, as coisas não funcionam. Não é? Ora, isto, como é óbvio, tem uma vertente muito positiva, que é nós percebermos que o trabalho pode ser um local de criatividade, de inventividade, em que as pessoas colocam algo de si, e muitas vezes o melhor de si, mas também revela uma realidade um bocadinho mais incómoda, que é, se não houver um contributo subjetivo, individual dos trabalhadores, as empresas não funcionam. E isto é verdade para a empresa ou o sistema ou a organização mais virtuosa do mundo e para a mais prejudicial. Ou seja, uma empresa de armamento funciona porque os trabalhadores aceitam colocar a sua inteligência ao serviço da produção de armas. Por uma série de razões que poderíamos discutir também, nem sempre por más razões, não é? E que acho que é preciso ter algum cuidado com a moralização e com a culpabilização. Pois eu gostava de ouvir essas razões, mas não te quero interromper. Às vezes são razões que têm a ver com o próprio equilíbrio mental das pessoas e com a saúde mental, não é? Isso significa o quê, em termos práticos? Significa, num exemplo muito concreto, eu espero que não seja demasiado simplista, um dos elementos que nos dá prazer no trabalho, uma das formas de termos prazer no trabalho é precisamente conseguirmos ser inteligentes. Termos a sensação que estamos a criar algo, a inventar algo, a contribuir de alguma forma. E quando esse contributo, para além de isso nos permitir resolver uma série de circunstâncias e, portanto, dá-nos um sentimento de capacidade e de inteligência que aumenta a estima que temos por nós próprios e que aumenta até o amor que temos por nós próprios, que é uma coisa muito importante, que em psicanálise se chama narcisismo. Não é? O amor que temos por nós próprios é um elemento fundamental da nossa saúde mental. Mas, e para além disso, se esse contributo for reconhecido, devidamente reconhecido, então o benefício é duplo. Não é? E esta dimensão do reconhecimento é muito importante, não é? Mas as pessoas podem ficar um bocadinho capturadas por este reconhecimento também. Não é? E tu deste um exemplo bastante radical, que é a produção de armas, mas nós vemos hoje professores de carreira que não podem ser despedidos a ser cúmplices com um tipo de aula que já nem aula é. Vemos os médicos que não podem ser despedidos a ser cúmplices com procedimentos que põem em causa a sua própria ética. Pois, e aí a questão começa a ficar mesmo incómoda, não é? Quando nós ouvimos de facto reitores de universidade, ministros e pessoas em cargos de direção dizerem que não podem fazer nada, não é? Que estão de mãos atadas, que as coisas não dependem deles, é muito difícil aceitarmos isto ou ouvirmos isto desta forma. Quando temos pessoas que hoje em dia têm estatutos muito mais protegidos que tinham, quer dizer, as grandes greves, as grandes revoluções, as grandes mudanças sociais foram feitas por trabalhadores precários. Exatamente, por escravos, quer dizer, claro. Portanto, as condições de servidão e os constrangimentos nessa altura eram muito maiores e, no entanto, houve possibilidades de mudança, não é? Quer dizer que a servidão voluntária, se eu posso resumir assim também de uma forma muito simplista, significa, quer dizer, digamos assim, a aplicação do conceito da servidão voluntária à psicanálise e à psicodinâmica do trabalho significa que prova que os trabalhadores têm um imenso poder no local de trabalho e esse poder pode ser usado para transformar o local de trabalho como pode ser usado para obedecer ao local de trabalho. Sim, exatamente. Isso é um aspecto importante, porque houve uma tendência, parece-me, a interpretar esta problemática da servidão voluntária com certo fatalismo. E muitos setores do movimento político e setores mais radicais resistem muito a esta noção. O movimento sindical, por exemplo, a esta ideia de que os trabalhadores podiam contribuir para a sua própria dominação, podiam ter algum tipo de responsabilidade relativamente aos males de que são vítimas, não é? Portanto, esta ideia de que os trabalhadores são vítimas de dominantes, de pessoas que os dominam, não é? Portanto, a responsabilidade está sempre apontada ao dominante, ao outro, àquele que tem o poder, àquele que é o patrão, não é? O que é um elemento importante da luta política, não é? Mas que não esgota a luta política. E eu penso que, de uma certa forma, há um certo impasse
uma espécie de beco sem saída no pensamento político de certos setores que tem a ver com isto. Não é? Porque a denúncia, vamos lá ver, a denúncia foi um vetor de mudança social muito importante e muito grande. Em alturas em que a denúncia encontrava um sentimento de injustiça que conseguia coletivizar-se e que conseguia, através da denúncia, gerar relações de solidariedade, relações de camaradagem e de entreajuda que permitiam uma mobilização que depois conseguia ter impacto e influência nas relações sociais de produção e produzir mudança dessa forma. Mas nós estamos numa fase histórica em que isso acontece com muita raridade. Porquê? E aqui acho que é mesmo importante entrarmos na análise do trabalho. O trabalho, se quisermos dizer assim de forma rápida, há dois grandes movimentos ou duas grandes tendências que caracterizam o trabalho na sua fase neoliberal ou na fase pós-reestruturação produtiva, no modelo gestionário do trabalho. Um movimento ou uma tendência de intensificação do trabalho e uma tendência de individualização do trabalho. Okay? Isto passa por vários métodos de organização do trabalho muito específicos que são também técnicas de dominação. A avaliação individualizada do desempenho, os protocolos de qualidade total e a padronização do trabalho, a extensão da precariedade, a comunicação de empresa ou propaganda. Estes métodos são métodos que foram introduzidos nas empresas, generalizados, que vieram do setor privado e que foram generalizados ao setor público, não é? Através da nova gestão pública, e tiveram uma série de consequências extremamente graves do ponto de vista da saúde mental e do ponto de vista da capacidade de organização dos trabalhadores. Não é? A individualização do trabalho separou as pessoas e fez com que aqueles que eram nossos colegas, de quem nós podíamos esperar entreajuda, solidariedade, camaradagem e apoio, passaram a ser nossos adversários. Eu só progrido na carreira, pensa um trabalhador, se destruir o meu colega do lado. Se o meu colega do lado tombar pelo caminho, tiver algum infortúnio. Uma vez que há uma cota de acesso à carreira mais alta, prémios de gestão, exatamente, prémios de finais. Exatamente. Etc. Está tudo pensado como um funil. Não é? Portanto, só podem chegar ao topo da pirâmide uns quantos. E para chegarem uns quantos ao topo da pirâmide, há uma série deles que têm que ficar pelo caminho. E, portanto, eu estou em competição com colegas meus. Portanto, eu não tenho interesse nenhum que um colega meu tenha sucesso. Não é? Outrora, as coisas não funcionavam bem assim. Não é? Havia equipas em que, a uma altura, nós ficávamos contentes por um colega ter um bom resultado. Se eu tinha um colega investigador que recebia um prémio ou uma bolsa, era um reconhecimento do trabalho de toda a equipa, era um reconhecimento da universidade, de uma obra coletiva. Não é? Hoje em dia não. Se o meu colega que é investigador tem um financiamento que eu não tenho, eu estou em risco. Porque eu estou a ficar para trás nesta corrida. Não é? Duarte, até se vê mais, eu podia ir mais longe neste momento, enquanto que, por exemplo, a avaliação universitária e já está a chegar, evidentemente, às escolas secundárias e aos hospitais, já chegou antes até da universidade, que é a avaliação era feita com base no trabalho, portanto, no caso da universidade, a extensão, docência, investigação, e neste momento, grande parte da avaliação é a ocupação de cargos de gestão. Uhum. Ou seja, já há uma espécie de progressão oficializada e nós temos, por exemplo, nos hospitais, enfermeiros gestores a decidir o trabalho de médicos e de enfermeiros. Claro, mas isso é uma forma de cooptação da organização do trabalho, não é? Eu vou atrair para certos postos que têm vantagens e privilégios uma série de pessoas que passam a ser colaboradores zelados do sistema. Não é? E portanto, quer dizer, aí repara, quem é que faz a avaliação dos professores? São os professores. Quem é que inventou estes modelos de avaliação? Quem é que aceita fazer esta? Os médicos aceitam ser avaliados assim e aceitam avaliar os colegas. Os professores aceitam avaliar os colegas. Nós aceitamos participar. E eles vão reclamar, se não o fizerem, são chateados, são colocados nos piores horários, não progridem na carreira. Ou seja, colocam-se sempre num papel de vítima. Sim, mas o que é que aconteceu com este modelo? As condições de trabalho dos professores degradaram-se. Têm hoje em dia muito piores condições de trabalho. Ou seja, tudo isso de que eles tinham medo aconteceu. Isso não evitou que nada disso acontecesse. Nós até temos uma situação muito esdrúxula a acontecer nos locais de trabalho nos últimos anos, que é
sobretudo no setor público, mas penso que no setor privado pode haver algumas semelhanças, mas no setor público nós tínhamos, também por fruto da Revolução Portuguesa, tínhamos já não eleições diretas, como tivemos na Revolução, mas eleições representativas, conselhos diretivos e alguns conselhos eleitos. E neste momento são tudo eleições indiretas, nos órgãos de gestão, e quem aceita, estes colaboradores, eles sim, colaboradores, no pior sentido da palavra, estão sindicalizados na mesma organização daqueles em que eles mandam. Ou seja, o professor passa a ter o diretor no mesmo sindicato. O médico passa a ter o diretor que lhe está a infernizar a vida no mesmo sindicato. Porque formalmente são todos colegas. Como é que tu vês isto? Porque isto é uma questão muito curiosa, porque antigamente não, o diretor não estava no sindicato não era... Ou o diretor era eleito, e portanto era parte de nós, digamos assim, ou então era alguém que tinha sido nomeado pela administração, mas não era considerado um colega nosso, que está na mesma organização que nós. Eu acho que há eventualmente várias... não há uma só resposta para explicar isso, ou para percebermos isso. Acho que há várias respostas, e respostas a vários níveis, eu diria. Acho que há uma que tem a ver com o efeito da comunicação empresarial e o papel da propaganda nas novas formas de organização do trabalho. Grande parte do papel desta propaganda é, primeiro, produzir uma nova linguagem, que é uma linguagem que impede de falar das coisas, ou seja, impede de falar do trabalho, impede de falar dos problemas, não se pode falar de problemas, não é? Portanto, há um jargão e uma nova língua que é já uma avaliação da docilidade das pessoas, não é? Porque quando eu recebo uma série de newsletters e um departamento de comunicação, não há, hoje em dia, os hospitais têm que ter departamentos de comunicação, as universidades têm que ter departamentos de comunicação interna. Não estão a comunicar para fora, não estão a fazer publicidade, estão a comunicar para dentro. O que é que elas estão a comunicar para dentro? Elas estão a comunicar formas de ser e de estar. Ou seja, eu tenho que usar aquela linguagem. Se eu, numa reunião de departamento, não usar o termo colaborador e usar o termo trabalhador, eu já estou identificado como uma pessoa que não adere a essas prescrições da organização. E, portanto, esta comunicação tem esta função de docilizar, de uma certa forma, e de impedir o pensamento de certas coisas. Isto é muito importante. E a questão das palavras e da semântica é muito importante. Há um livro que eu acho que é fundamental deste ponto de vista, que é o livro do Viktor Klemperer sobre a língua do Terceiro Reich, em que ele mostra como o regime nazi produziu palavras que passaram a ser adotadas e que essas palavras veiculam formas de pensar. Eu penso com palavras. Se eu não tiver certas palavras, há certas coisas que eu não consigo pensar. E quando eu digo colaborador, eu de facto estou a pensar que não há um antagonismo de classe nas relações de trabalho e que estamos todos na mesma posição e que somos todos amigos e que estamos todos no mesmo barco, não é? Portanto, isto induz já um sistema mental que não permite pensar a realidade, não é? A função da investigação e dos investigadores e dos conceitos é o contrário, não é? Porque hoje em dia também tudo é conceitos, não é? Um novo carro é um conceito, não é? Um novo carro não é um conceito, é um produto para vender, não é? Um conceito é uma coisa que permite discriminar, fazer diferenças entre uma coisa que é e uma coisa que não é, não é? E daí a importância de aprender conceitos, de aprender filosofia no liceu, de aprender uma série de coisas. Bom, eu dizia, os conceitos são armas, é isso que tem que se ensinar. Aliás, para o Vygotsky, esse era o centro de toda a aprendizagem escolar. Porquê? Porque são armas que permitem lutar contra a dominação simbólica. Porque é essa dominação simbólica que se instaura através dessa comunicação. Portanto, mas olha, voltando, fazendo aqui um bocadinho de advogada do diabo, a certa altura o Lavoisier diz que não é tanto a propaganda, nem as armas, nem a propaganda que levam as pessoas a obedecer. É algo, no caso do Lavoisier, é aquilo que nós modernamente chamamos o Estado ou a burocracia, ou seja, a criação de uma espécie de direções intermédias, como nós estivemos ainda agora a falar, que criam esta almofada de poder. E estas direções intermédias tanto pode ser à frente, como eu disse, os colegas diretores, as direções sindicais, que têm sempre um papel meio ambíguo, não é? Ou seja,
eles estão ali para mandar em nós, mas não estão totalmente longe de nós, se eu posso definir assim. Sim, eu acho que, enfim, eu acho que o La Boétie avança várias hipóteses sobre as razões da servidão voluntária. Uma é essa, é o papel dos tiranetes, não é? Que tem, do ponto de vista da análise que ele faz, um papel muito importante, mas depois há duas outras que eu acho que são importantes e que não devemos descurar completamente. Uma é o hábito, que é o que ele chama o hábito, e que nós poderíamos talvez analisar em termos de condicionamento, não é? De condicionamento, de tradição, enfim, há várias formas de analisar isto e não é fácil, porque La Boétie usa fórmulas muito condensadas, o tratado tem uma coisa muito sucinta e, portanto, há muitas páginas de comentário, de interpretação possível a partir do texto de La Boétie. E outra é a mentira. E a mentira não apenas a mentira do Estado, a mentira através da propaganda, mas a mentira a si próprio. Nós mentimos a nós próprios para aceitar certas coisas. Não é? E isto é uma questão muito importante que a psicodinâmica do trabalho, isto talvez seja um atalho um bocadinho rápido, analisa em termos de defesas, estratégias de defesa. Ou seja, há um conjunto de situações de trabalho que são penosas, que são difíceis. Não é? Quase todas as situações de trabalho têm coisas difíceis, têm coisas penosas que nos fazem sofrer. E é muito difícil viver no cotidiano com esse sofrimento. Portanto, nós temos que arranjar algumas estratégias mentais para suportar esse sentimento, esse sofrimento. Todas estas estratégias passam por uma forma de negação daquilo que faz sofrer. Ou seja, eu vou ocultar uma parte da realidade e criar uma espécie de ilusão que me permite suportar certas coisas. A psicanálise estudava isto sob o termo de mecanismos de defesa, mas os mecanismos de defesa eram coisas um bocadinho diferentes. São defesas contra riscos internos, coisas que vêm de dentro, angústias, fantasias. As estratégias de defesa são estratégias de defesa contra riscos reais. O primeiro estudo importante sobre isto em psicodinâmica de trabalho é sobre as estratégias de defesa nas profissões perigosas, e nomeado nas profissões da construção, dos operários da construção civil. Na altura, a construção civil é um dos setores onde há mais acidentes do trabalho e mais acidentes mortais, onde morrem mais pessoas. E, portanto, há políticas de prevenção muito ativas, desde há um certo tempo que há uma preocupação grande com a sinistralidade laboral neste setor, campanhas de prevenção. E a maior parte dos preventores ficavam um bocadinho boquiabertos quando percebiam que os operários tinham tido formação sobre segurança, sobre boas práticas de segurança, sobre equipamentos de segurança, o que é que deviam fazer para evitar acidentes, e que os operários faziam exatamente o contrário. Brincavam com o risco. Tomavam riscos voluntariamente e desafiavam o perigo. Foi preciso uma abordagem um bocadinho diferente e nasce um pouco daqui a psicodinâmica do trabalho para perceber que, no fundo, estes comportamentos irracionais, não é? Estes comportamentos em que os operários desafiavam o perigo, tinham uma função psicológica muito importante, que era negar o medo. Se eu trabalho na construção civil, eu estou necessariamente exposto a uma série de situações e de riscos profissionais que não são evitáveis. Não é? Eu vou trabalhar em altura, eu vou ter cargas pesadas a serem levantadas por cima de mim. E isto não são coisas que a Organização do Trabalho possa evitar, fazem parte da natureza do trabalho. Não é? Se eu trabalhar numa central nuclear, eu vou estar exposto a radiações. Por muito que a Organização do Trabalho diga que há proteção, há isto, aquilo, há coisas que são inerentes à natureza do trabalho e que são perigos que são inerentes à natureza do trabalho. E que produzem medo. As pessoas têm medo de cair, têm medo de se lesionar. Já viram colegas que tiveram acidentes graves, muitos deles já viram colegas morrer, portanto têm medo. Mas é impossível trabalhar com medo. É impossível ir todos os dias para o trabalho com medo. Portanto, é preciso arranjar uma forma qualquer de combater este medo. E a forma de combater este medo é inverter a situação. Em vez de eu ser uma vítima dessas condições do trabalho, eu passo a ser um ator do meu trabalho e eu desafio as circunstâncias. Não é? Portanto, eu desafio o perigo, eu brinco com o perigo. É uma coisa que nós conhecemos desde sempre nas profissões perigosas, no exército. É uma mentalidade de cowboy, no fundo. Não é? É viril. Viril. É o operário que larga as mãos num andaime para dizer uma graça ou São as fotografias que nós temos dos operários que construíram os grandes arranha-céus em Nova Iorque, todos a almoçar, sentados, com o vazio por baixo. Não é?
a dezenas de metros de altitude, não é? E é a atitude viril. A virilidade tem um papel, a virilidade é sempre uma construção defensiva contra o medo. É sempre uma forma de lidar com o medo. E nestas profissões a virilidade tem um papel fundamental, não é? Porque é um fator de proteção psíquica. Só assim é que eu consigo suportar. Eu já lá vou a uma coisa que é o fascismo, a personalidade autoritária e essa questão do medo e da virilidade. Mas deixa-me só voltar aqui, é tanta coisa, é mesmo muito interessante ouvir-te a ti e a toda a psicodinâmica do trabalho sobre este tema. Voltando um bocadinho atrás, quando vou ler as fontes do século XIX do movimento operário, quando leio Marx, Engels, tantos outros autores, William Morris e tantos outros, até, na minha opinião, à oposição de esquerda, nós temos Rosa Luxemburgo, meu Deus, quantas cartas, vemos uma permanente autocrítica, um desassombro a falar sobre os trabalhadores brutos, os trabalhadores viris, os trabalhadores que se acobardam em determinadas circunstâncias, etc. E ao mesmo tempo uma compreensão estrutural de que é a organização coletiva que muda isto, a perspectiva socialista, a perspectiva estratégica, etc. Há qualquer coisa que tu inseriste aí na Organização Científica do Trabalho, que tem a ver particularmente na União Soviética mais ou menos a partir do final dos anos 20, não só, e concomitante o Taylorismo, aquilo que o Gramsci depois vai estudar, no americanismo Fordismo, que é, há um movimento mundial das correntes socialistas, depois da Primeira Guerra, para se apaziguarem no quadro do Estado-nação. Eu, pelo menos como historiador, identifico esse processo. E nesse processo nós vemos fenómenos que estavam lá da democracia cristã, na Rerum Novarum. Por exemplo, na Rerum Novarum, claramente o operário não é aquele que se emancipa a si próprio. Ele é um pobre, que vai continuar a ser pobre, porque ele é operário e a vida é assim, a propriedade privada é inquestionável. É todo, digamos assim, tudo aquilo que vem da democracia cristã, tudo aquilo que vai dar origem aos partidos da democracia cristã, em que o trabalhador é uma vítima. É uma vítima e, portanto, precisa de ajuda. Uma visão paternalista. Absolutamente. Mas nós vimos isso, essa ausência da autoemancipação veio acompanhada da ausência de autocrítica. É isso que eu quero chegar. Nas correntes comunistas e sociais-democratas a partir dos anos 20, 30, isso é claro como a água. Ou seja, Stalin era o paizinho. O paizinho é remeter à iconografia czarista, mesmo a ideia, e até à própria noção da estrutura familiar do leste, em que o pai continuava a ser pai, mesmo depois dos filhos chegarem à idade adulta, havia uma dinâmica legal da família, em que o filho continuava como propriedade do pai. Portanto, na Europa do Leste e depois ainda vemos, sobretudo eu penso que a partir dos anos 90 do século XX, um aumentar brutal do assistencialismo. Ou seja, o trabalhador fica desempregado, tem o subsídio de desemprego, e os sindicatos passam a lutar pelo subsídio de desemprego e não pelo emprego. Os sindicatos aceitam que a compensação salarial vem em prémios, não vem no salário. E também os sindicatos oferecem uma explicação de vítimas, ou seja, foi o que conseguimos. E quando não pior, quando não oferecem que isso é uma vitória. Cada negociação que os trabalhadores vão perdendo menos é oferecido como uma vitória. Ou seja, onde é que eu queria chegar com isto? Se isto tudo fizer sentido, embora eu tenha dito de forma muito quase dentro de uma camisa de forças do tempo, colocar tantos anos, isto é uma perspectiva profundamente política sobre a condição trabalhadora. Isto é, ou seja, vocês casam maravilhosamente, na minha opinião, a psicanálise com a política, mas há aqui uma dimensão de estratégia política dos próprios trabalhadores, porque isto nem sempre foi assim. Sim. Ou seja, o que eu estou a dizer é, quando eu olho para o século XIX, eu vejo metade dos jornais são os trabalhadores a dizer mal do que fizeram. Pois. E hoje em dia eu não consigo ver isso. Isso é muito interessante. É muito interessante ouvir isso de ti numa perspectiva de historiadora, porque eu não tenho esse conhecimento do século XIX e, no fundo, eu estudo o trabalho a partir da introdução do modelo taylorista, que eu acho que é a grande reviravolta. Eu acho que os trabalhadores nunca produziram uma contraofensiva suficiente àquilo que foi o modelo taylorista, que é um modelo político. Não é porque, quer dizer, há toda uma propaganda e toda uma dominação simbólica que quis fazer, aliás, o próprio nome, Organização Científica do Trabalho, né?
tem a caução da ciência. O Taylorismo passou por ser uma questão técnica, meramente técnica. E os trabalhadores caíram nessa armadilha. Na altura não caíram, até porque Taylor teve que ir, foi a tribunal para responder sobre os danos humanos do seu modelo de organização do trabalho. Mas depois disso abandonou-se esse combate. Porque era preciso ter produzido um modelo alternativo, era preciso ter feito uma crítica política do Taylorismo, era preciso ter pensado em modelos alternativos de organização do trabalho. A partir daí... Tu consegues dizer lá para casa o que é isso do Taylorismo, para quem nos está a ouvir? Porque... Pode-se resumir de forma bastante simples, é pensar nos tempos modernos do Charles Chaplin. Não é? É um modelo de organização do trabalho em que há uma divisão extrema do trabalho entre o trabalho de concepção e o trabalho de execução. Há quem pense e quem execute, e depois as tarefas de execução são todas divididas em microtarefas, portanto há um amigalhar do trabalho e cada trabalhador tem uma tarefa de execução muito limitada. Não é? Portanto há uma separação extremamente avançada, digamos, das operações de trabalho. E para Taylor, isto é o quê? O modelo dele é apresentado como um ganho de produtividade. Não há ganho de produtividade. Ou melhor, o grande argumento, o grande avanço do Taylorismo não é um ganho de produtividade, é um ganho de dominação. Eu assim consigo... Qual era o grande objetivo de Taylor? Combater aquilo que ele chamava a preguiça. O objetivo do Taylor era combater a preguiça. A preguiça é um termo pejorativo para dizer a liberdade dos trabalhadores. Porque os trabalhadores depois às vezes, como os trabalhadores detinham o saber fazer, eles é que sabiam como é que se conseguia produzir tal coisa, eles é que tinham o saber técnico. Qual é o grande objetivo do Taylor? Retirar-lhes esse saber técnico. Porque isto é um problema para a gestão. Foi o que aconteceu nos hospitais. É uma expropriação do trabalho real. É uma expropriação. E este é o grande movimento do século XX. É expropriar o trabalho real. Para a gestão não ficar na mão dos trabalhadores, porque os trabalhadores têm o saber fazer e fazem greve, não é? A gestão não tem como recuperar essas competências. Não é? Sente-se refém dos trabalhadores. Então o que é que nós fazemos? Desenvolvemos uma série de métodos de gestão que nos permitem expropriar os trabalhadores. Claro. Métodos de avaliação, padronização, um reporting permanente, temos sempre que estar a preencher fichas e relatórios sobre o que é que fizemos, vão impor boas práticas e modos operatórios. Aquilo que traz o Taylorismo do ponto de vista da organização do trabalho é isto. A organização dos gestos e posturas, de modos operatórios, tempos, cronometragem, operações divididas em tarefas simples. Não é? E isto depois estendeu-se. Aliás, recentemente, com as cheias em Portugal, eu acho que posso pegar nesse exemplo para concretizar o que é que isto significa em termos de ruptura com o pensamento socialista originário. A ideia fundamental de uma obra como a do William Morris, mas de muitos outros socialistas, do próprio Marx, era que havia ganhos, evidentemente, com a energia, com a máquina a vapor, com tudo. Houve ganhos do capitalismo face ao feudalismo, tirar as pessoas da terra onde estavam presas, mas o socialismo não era uma expansão, o socialismo não se vê isso em nenhum momento em Marx, ou seja, a ideia era romper com a alienação, e isso só podia ser feito com a junção entre trabalho manual e trabalho intelectual. Pensar o que se faz, fazer o que se pensa. E, por exemplo, nós vemos agora que um exemplo, todos os dias ele aparece à nossa frente, mas agora nas cheias, as casas mais bem construídas, elas não só duram centenas de anos, como elas resistem a cheias, resistem a ventos. Isso tem a ver com a qualidade da telha, tem a ver com a qualidade de quem fabricou a telha, tem a ver com tudo isso, com as madeiras. Depois temos esta racionalização científica, supostamente científica do trabalho, que produz milhares de IKEAs. E nós temos, por exemplo, uma sociedade de logística, a que se chama pomposamente fábricas e tecido empresarial, em que temos milhares de armazéns de lata que voaram como se fossem de plástico. E eu acho que isso é muito metafórico nesta discussão, conversa que a gente está a ter, porque não é só a lata da logística que voou, é o próprio conceito económico que está a ruir à nossa frente. Estás a ver onde eu quero chegar? Sim, acho que sim. Quer dizer, a ideia de que nós temos uma sociedade que produz milhares de armazéns em subcontratadas para a indústria automóvel, quando as nossas cidades estão completamente entupidas de carros e as crianças não têm espaço, e que de repente vem um grande, não é um vendaval, vem um ciclone e faz voar aquilo como se fosse papel.
quando ao lado há uma casa centenária que não cai uma telha, eu acho que isto é muito significativo do onde é que eu estou a querer chegar. Eu só queria talvez concordar contigo que esta ideia de que nós aumentamos a produtividade, ou o que nós aumentamos é o lucro, nós não aumentamos a qualidade do que temos à nossa volta. Sim, hoje em dia a qualidade não é claramente uma prioridade, não é? E nós temos um discurso sobre o controle de qualidade, a compliance e todas as avaliações de qualidade, e todas as empresas têm um gestor de qualidade, mas é qualidade de papel, não é? São relatórios preenchidos. Qualquer trabalhador sabe que a qualidade não tem a ver com isso. Qualquer trabalhador sabe que o que é preciso nestes processos de qualidade é colocar a cozinha no sítio certo e preencher o relatório da forma que o gestor espera que ele seja preenchido. Portanto, todos os relatórios e todas as informações produzidas por estes departamentos de qualidade são falsas. E toda a gente sabe isso. Nada daquilo corresponde à realidade. Por isso é que de vez em quando há bancos que têm uma avaliação AAA e que vão à falência. Ou a Boeing, que os aviões caíram, tinha certificação máxima, como eu me lembro ao Lance UPO. Estes hospitais onde as mulheres não conseguem chegar para parir têm certificação de qualidade. As escolas e as universidades, onde há N estudos a dizer que inflacionam as notas, têm certificações de qualidade. Claro. É um enorme faz de conta. É uma enorme mentira. É uma enorme mentira. Este sistema produziu isto de forma organizada e deliberada. Agora, há um problema. É que, a uma dada altura, os trabalhadores participam nesta mentira. Esta mentira não funciona sozinha. É preciso pessoas que aceitem mentir. E como é que os trabalhadores deixam de participar nesta mentira? Como é que deixam de ser vítimas e passam a ser sujeitos? É muito complicado, não é? Há um ponto aqui que eu acho que é importante e que talvez permite ilustrar ou exemplificar isto de forma concreta. Uma das grandes transformações que se observou nas manifestações clínicas do sofrimento no trabalho, a partir da entrada em vigor deste novo modelo de produção, é o aparecimento de formas de sofrimento um pouco específicas que foram chamadas de sofrimento ético. Não é? Com o modelo taylorista de produção, o que se observava em grande medida, é óbvio que isto... o sofrimento é sempre uma vivência singular. Cada pessoa sofre à sua maneira e quando as pessoas ficam doentes no trabalho, ficam doentes à sua maneira. Mas há situações que fazem sofrer toda a gente, não é? O que nós tínhamos muito como manifestações de sofrimento eram doenças somáticas, portanto, um impacto grande de doenças psicossomáticas, não é? Que tinham a ver com o trabalho repetitivo, as lesões musculoesqueléticas. Tínhamos muitas manifestações de sofrimento no trabalho que tinham a ver com falta de reconhecimento. Eu acho que isso em Portugal ainda está muito presente, não é? As pessoas trabalharem sem se sentirem reconhecidas, não é? Ou sofrimento que tinha a ver com as consequências psicológicas do trabalho repetitivo, da monotonia, do trabalho sem sentido, não é? Fazer uma coisa que não serve para nada, não é? Ser uma máquina, ser tratado como uma máquina no trabalho. Eram as principais formas de sofrimento produzidos pelo taylorismo e, de uma certa forma, houve várias revoltas operárias contra isso. Maio de 68 é provavelmente um grande momento de denúncia dessas formas de alienação no trabalho. Com a introdução do modelo gestionário e desta viragem para estes novos métodos de alienação do trabalho, começamos a ver a aparecer de forma massiva um tipo de sofrimento que é o sofrimento ético. O sofrimento ético acontece quando as pessoas são levadas no trabalho a fazer coisas com as quais discordam, que ferem a sua ética profissional. Eu sou médico e estou aqui para tratar pessoas, mas tenho um gestor que me diz que as camas têm que ser desimpedidas. Há um tempo de ocupação das camas que é reduzido e que tem que haver uma rotatividade nos serviços. Portanto, os pacientes não podem ficar mais do que X tempo num serviço, porque isso vai afetar os indicadores de qualidade do hospital. Portanto, o hospital não vai poder ter a certificação que queria e, portanto, vamos mandar as pessoas morrer para casa ou ficar doentes para casa e voltarem ao hospital mais vezes. Portanto, vão para casa sem estarem ainda completamente curadas. E vemos aparecer cada vez mais situações destas. Eu fiz a minha tese de doutoramento em parte sobre isso, sobre uma série de situações em que as pessoas, por exemplo, em serviço de atendimento ao cliente, que estão lá para responder a reclamações, ajudar as pessoas, resolver problemas, têm objetivos de venda. Portanto, estou a receber telefonemas de uma pessoa que está com um problema porque
não consegue fazer funcionar a box da internet, e elas estão-lhes a perguntar se ele quer mais um contrato de telemóvel ou se quer assinar um seguro, não sei o que mais, e são avaliados em função disso. Não é? E a uma dada altura, para atingirem esses objetivos, vendem coisas que não servem para nada. E, portanto, estão a vender telemóveis a senhoras idosas que nunca vão usar esse telemóvel, ou estão a fazer fidelizações de contratos sem que as pessoas saibam. Vão ficar amarradas a um contrato, que não se vão poder desvincular, mas isso faz aumentar as vendas e faz cumprir os objetivos. Não é? Estar a trabalhar contra aquilo que é o sentido do trabalho é uma fonte de sofrimento muito grande. Nós temos isso na justiça, temos isso nos hospitais, temos isso nas escolas. As pessoas têm a sensação que estão a destruir o próprio trabalho. Que se cumprirem os objetivos da organização do trabalho, se obedecerem àquilo que lhes é pedido... Estão a pôr em causa os alunos, os doentes... Estão a destruir o próprio trabalho, estão a destruir a sua própria vocação. Não é? E as pessoas... Nós não... É óbvio que a questão da livre escolha do trabalho é uma questão difícil, nem toda a gente tem o privilégio de escolher o seu trabalho, mas apesar de tudo, nós não fazemos completamente por acaso aquilo que fazemos. Não é? E eu estar a destruir aquilo que tentei construir durante toda a minha vida é uma coisa que, do ponto de vista existencial, é dramático. Não é? E, portanto, há formas de sofrimento muito, muito graves que podem ir até aos suicídios no local de trabalho e nós vemos isso acontecer. Daí há esta suicídios. panóplia de burnout, as pessoas vão dando estes nomes, que são os chapéus onde cabem, chapéus de chuva onde cabem tudo. Sim. Burnout, exaustão, não é? Mas tudo isto é falta de entusiasmo e de amor e de paixão e de desejo no trabalho, é isso? Não sei se eu reduziria isso assim, não é? Porque há as diferentes formas de adoecer no trabalho têm determinantes um bocadinho diferentes e às vezes não são, as situações não são todas iguais, mas a massificação desta forma de sofrimento, que é o sofrimento ético, tem a ver com isso, com uma perda total do sentido no trabalho, não é? Como é que nós, volto à pergunta, como é que nós voltamos a ser sujeitos? Deixamos de ser vítimas? É assim, talvez pegando nesta questão do sofrimento ético seja um bom ponto de partida, não é? Porquê? Porque o sofrimento ético é um drama, mas também tem alguma coisa a ver com a questão da servidão voluntária de que estávamos a falar. Porque as pessoas, quando entram em sofrimento ético, só entram em sofrimento ético porque aceitam fazer certas coisas com as quais não estão de acordo e, portanto, sentem-se culpadas. Não é? Mas, ao mesmo tempo, isto é uma confissão de colaboração. Não é? Eu entro em sofrimento ético porque fui longe demais, fui para um sítio onde achei que não deveria ir. Não é? Fiz uma coisa que para mim está errada, fui contra os meus próprios princípios. Não é? E entro em contradição comigo próprio, entro em conflito comigo próprio. O destino deste conflito é a questão fundamental. O que é que eu faço com este sofrimento? E aqui é uma questão muito difícil, não é? Porque qualquer um de nós, se estiver a sofrer, vai procurar defender-se desse sofrimento. E o defender-se passa por negar, banalizar. Não é? Nós vemos isto, e portanto nestas situações nós vamos construir discursos que são racionalizações. Não é? Os alunos são mimados, ou os alunos não aprendem, ou os alunos são indisciplinados, não sou eu que sou mau professor, são os alunos, ou os pais são demasiado exigentes, ou esta geração já não percebe nada, já tem um comportamento tão agarrados aos telemóveis, ou os pacientes não merecem certo tipo de tratamento, ou lá está, são caprichosos, são mimados. Enchem as urgências, vêm para aqui. As pessoas não percebem que não podem vir para aqui. Não é? Portanto, há muito esta psicologia pejorativa que se desenvolve, mas como defesa. Não é? Não se pode propriamente... As pessoas não fazem propriamente por mal, fazem para sobreviverem, não é? Para não ficarem doentes psiquicamente. Mas isto depois tem consequências sociais e políticas muito grandes. Não é? E há movimentos que depois graçam a partir daqui. Não é? Deste sentimento de injustiça, de não reconhecimento, de sofrimento, que depois vai usar uma série de discursos, um pronto a pensar, não é? Que é fornecido por uma série de movimentos que nós usamos para não pensar. As estratégias de defesa depois funcionam assim, não é? Nós procuramos negar e encontrar algo que permita
combater as fontes do sofrimento. Portanto, eu vou adotar, e portanto é aquele discurso de café, aquele discurso de muito clichê, cheio de lugares hoje em comuns. dia numa sala de professores e metade dos professores está a dizer mal dos alunos. Sim, e são lugares comuns, são ideias e os feitas. médicos têm um ar enfadonho quando olham para os seus pacientes, São ideias em vez de ter feitas. um ar apaixonado. apaixonado Mas no fundo isso são formas que as pessoas encontram para não pensarem. E como é que se resolve isto? Obrigá-las a pensar? Não os podemos obrigar porque é a sobrevivência delas que está em causa. Então como Nós é que resolvemos não podemos isto? A grande questão aqui é criar espaços onde as pessoas possam falar daquilo que é difícil para elas, não é? Falar da realidade do trabalho, em que possam ser ouvidas pelos colegas e em que possam entrar numa deliberação sobre estas questões. A grande questão é encontrar espaços de cooperação. Eu acho ótimo termos chegado aqui, porque eu queria muito chegar aqui para pegar em alguns exemplos, que é, nós fizemos muitos estudos no observatório, juntos, com vários colegas, onde temos grupos focais e frequentemente, eu estava lá sobretudo como assistente, eu olhava e pensava, isto é igualzinho a uma comissão de trabalhadores na Revolução, que eu estudei centenas. E pensei assim, nós agora tem que ser um grupo de cientistas, investigadores de fora, a sugerir aos trabalhadores que eles se juntem e falem francamente durante um longo período, vários dias, não é só uma hora, sobre aquilo que sentem. E foi muito interessante ver nos grupos focais as pessoas a certa altura a começar a dizer coisas, lá está, mentiras, cumplicidades, erros. E quando as comissões de trabalhadores, e felizmente muitas delas até estão filmadas na Revolução, a gente vê isso. Ah pá, para de aldrabar, há um que grita não sei para quem, e não sei, mas num tom muito... Ou seja, esta psicodinâmica do trabalho não é um bocadinho uma comissão de trabalhadores revolucionária? Talvez, não sei se é exatamente isso, mas há um ponto comum que tu tens razão em salientar, que é... nós, quando falamos juntos sobre aquilo que fazemos, estamos a pensar em conjunto. A melhor forma que nós temos para pensar é falar com uma pessoa que nos esteja a tentar escutar. E isto continua a ser verdadeiro. Não é? E quando nos locais de trabalho as pessoas se conseguem ouvir, aprendem a ouvir e conseguem falar realmente daquilo que fazem, isso tem um potencial revolucionário. E isto pode parecer uma coisa de detalhe, mas é um elemento fundamental. Só que isto é tudo uma alquimia muito delicada, porque as pessoas só falam se sentirem que vale a pena. As pessoas falar é correr riscos. Quando eu começo a falar do meu trabalho, eu começo a falar daquilo que não consigo fazer, daquilo em que não sou bom, daquilo que tenho medo que me aconteça. Eu começo a falar das minhas insuficiências, das minhas dificuldades. Eu só consigo falar disto em certas condições. Se eu tiver confiança nos meus colegas, se eu achar que os meus colegas vão usar isto para me lixar, para me liquidarem, para me traírem, eu fico caladinho. Eu não digo mais nada, eu minto como toda a gente. É aqui que entra a diferença em algo, estou a perguntar, evidentemente, não quero... mas tu tens um artigo no nosso último livro, do Observatório Trabalhar e Viver no Século XXI, da UMOS, para quem queira adquirir. Tu tens um artigo onde falas da diferença entre coletivo e grupo. Remetendo, penso eu, um bocadinho também à teoria do Adorno sobre o comportamento de grupo, para tentar explicar o fascismo. E tu colocas até a denúncia no campo do comportamento de grupo e não no campo da massa. Eu acho que o termo mais correto seria até a massa. Não é? Consegues explicar para quem nos está a ver e ouvir a diferença entre este coletivo e o grupo, entre a massa e o coletivo? Sim. Talvez seja bom sobre esta questão fazer só uma pequena contextualização. Eu vou fazer essa diferença porque a partir da psicodinâmica do trabalho essa diferença é muito clara. Não é? O coletivo, a equipa de trabalho, é um coletivo que tem regras, em que as pessoas deliberaram e chegaram a uma série de acordos sobre como proceder. Regras sobre a relação que elas próprias têm com aquilo que elas têm em comum, que é uma tarefa comum. Não é? E regras, há vários tipos de regras, há regras sociais, não é?
em todos os locais de trabalho há regras sobre como é que as pessoas se vestem, como é que as pessoas se falam, como é que as pessoas se cumprimentam, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer. São regras sociais. Não é? Muitas vezes são regras implícitas, não são regulamentos. Não é? São regras implícitas. Nós descobrimos essas regras em geral quando as infringimos. Somos novatos no local de trabalho e de repente sentamos-nos num sítio na hora do almoço e que alguém vem ter connosco e diz: olha, aí isso é o lugar de não sei quantos. Não é? Há regras sociais, há regras técnicas, quem faz o quê, quem é que trabalha com tal máquina, quem é que tem competência para usar tal instrumento, há regras técnicas, e há regras éticas, que são provavelmente as mais importantes, não é? Que têm a ver com aquilo que é aceitável e que não é aceitável, aquilo que é justo e aquilo que é injusto, que é correto. Por exemplo, eu na minha tese havia um debate entre os trabalhadores sobre o que é uma venda justa. O que é uma venda aceitável? Quando é que eu estou a enganar alguém para vender ou quando é que eu estou de facto a fazer uma venda eticamente correta? Não é? E isto são coisas que num coletivo se discutem, se determinam e que são organizadoras da vida social, criam vínculos sociais. Não é? Na massa, que é um grupo mais indiferenciado, há uma única coisa que garante a união comum, que é um inimigo. A massa une-se contra um inimigo comum. Não é? Que permite o quê? Permite ocultar, não pensar, todos os conflitos e contradições existentes dentro dessa própria massa. Não é? Portanto, é um funcionamento projetivo. Tu falaste há pouco no Adorno falou bastante sobre isto, mas usou, sobretudo, os trabalhos de Freud, e não só sobre psicologia das massas. Houve um período histórico, que é o período de a era das massas, segundo certos autores, não é? Que começa com o desenvolvimento dos grandes meios de comunicação, rádio sobretudo, primeiro rádio, televisão, mas há a era das massas, a altura em que se chega às massas e que se desenvolve a propaganda. Não é? Propaganda é um instrumento desenvolvido durante a Segunda Guerra, entre as duas guerras, mas é um instrumento de guerra, não é? Propaganda de guerra sobretudo, e que depois passa a ser um instrumento publicitário. Não é? Mas há uma grande preocupação com a questão das massas, porque as massas passam a ser uma força social. É o grande pânico que veio da Comuna de Paris, não é? De que as massas se possam sublevar e autodeterminar-se. Não é? Portanto, há uma série de autores que falam sobre isto, em geral com um pendor muito reacionário, e a ideia da psicologia das massas é dar instrumentos aos líderes políticos para dominarem e controlarem as massas. E daí sai uma série de técnicas que nós vemos implementadas pelos líderes fascistas. Técnicas retóricas, técnicas de apresentação de si, há toda uma mise-en-scène, uma dramaturgia dos encontros, quer dizer, basta ver Leni Riefenstahl, o Triunfo da Vontade, os encontros em Nuremberg do Partido Nazi, tudo aquilo é uma encenação extremamente cuidadosa, não é? E o Adorno, desse ponto de vista, tem uma frase muito engraçada que diz: no fascismo a propaganda é política. A propaganda é a ferramenta principal e o objetivo. O objetivo é a propaganda. Não é? E desse ponto de vista os movimentos fascistas aprimoraram isso. Tu estás a pegar, eu estou a pensar, a ouvir-te, aliás, quando já te tinha lido no artigo e agora ainda mais, eu tenho visto, por exemplo, que durante a Revolução Portuguesa havia assembleias onde se elegiam com mandatos revogáveis comissões representativas, que se não cumprissem eram imediatamente afastadas, e nessas assembleias, que muitas vezes duravam até às 7 da manhã, as pessoas comiam o pequeno almoço e continuavam, discutia-se tudo. E agora vejo, por exemplo, então nos casos de assédio sexual, alguém denuncia alguém por assédio, 400 fazem um abaixo-assinado, a outra pessoa já está condenada publicamente, e não se vê, e estou a pensar que nas assembleias durante a Revolução Portuguesa houve confrontos entre homens e mulheres, havia muita, e até que se chegou a momentos muito bonitos, como cartazes a dizer salário igual para trabalho igual, de homens e mulheres. E nós agora vemos esta questão, particularmente a do assédio, mas outras acontecem assim, em que se vê um bocadinho isso, quer dizer, houve ali um problema no local de trabalho, eu digo alegado problema no caso individual porque não discuto os casos individuais, mas é evidente que há assédio moral e há assédio sexual nos locais de trabalho, nós sabemos isso. Mas a resposta é: vamos lá todos assinar um abaixo-assinado, ninguém se encontrou com ninguém, ninguém discutiu com ninguém,
e que ainda por cima, como nós temos uma estrutura de trabalho altamente hierarquizada, no fim vai caber ao diretor decidir o que é que vai fazer em relação àquilo. Ou seja, isto é um comportamento de massa, isto não é um comportamento coletivo, pergunto eu. Isso é uma espécie de delegação, não é? Delegação de responsabilidade, no fundo. Já são formas muito degradadas de democracia, não é? São espaços e funcionamentos e alturas em que as pessoas já de facto não são capazes de falar umas com as outras, de debater, de se confrontarem, e no fundo delegam a sua responsabilidade, delegam o seu poder, delegam a sua autonomia também, preferem que outra pessoa pense no lugar deles. Portanto, já são formas muito degradadas que me parece a mim que são a consequência desta evolução das formas de organização do trabalho e de nós não termos dado resposta a isto, não é? Porque eu acho que esta questão das massas, da psicologia das massas, da transformação do tipo de vínculo social que nós temos dentro das nossas sociedades, começa no trabalho. E eu acho que esse é um bocadinho o ponto cego, talvez, de alguns autores que estudaram essa questão e que têm análises muito interessantes, mas que nunca consideraram o papel central que o trabalho tem nesse processo. Tu estás a dizer é que as relações tóxicas, não democráticas no trabalho, são elas, é a partir delas que se contamina a política. O resto da Começa no trabalho. A política começa no trabalho, começa nos locais de trabalho, não é? E a separação que nós fizemos, que muitos dos nossos governantes fizeram, que muitos militantes fizeram, que muitos partidos fizeram entre política e trabalho, foi desastrosa desse ponto de vista. Há um livro muito bom que analisa isso do Bruno Trentin, a esquerda, o Fordismo, a esquerda e a cidade do trabalho, o Fordismo e a esquerda, já não sei qual é o título exato, mas que mostra isto. Nós abandonamos o campo do trabalho como sendo um campo extra político. Não é? O trabalho é as empresas, não é? É um campo económico. O trabalho está na secção da economia dos jornais quando ainda está. E mesmo as estruturas sindicais, muito progressistas e combativas, quase não analisam as questões de modo de vida e subjetividade. Analisam contratos coletivos de trabalho, carreiras. É raríssimo ver uma estrutura sindical dizer assim, vamos lá fazer uma reflexão sobre como é que estamos a trabalhar. O que é ser médico? Claro. Vamos lá fazer uma reflexão sobre o que é ser professor, vamos lá fazer uma reflexão sobre o que é ser assistente social. É raríssimo ver isso. E quanto menos as pessoas fazem isso, menos capacidade têm de o fazer. E isto é um ciclo vicioso. Não é? Nós termos profissionais hoje que não são capazes de falar do seu trabalho é dramático. Não que seja fácil. Falar do trabalho é uma coisa muito difícil. Por uma razão também que se pode explicar. Há uma série de estudos sobre isso. Grande parte daquilo que nós fazemos no trabalho é tributário de um tipo de inteligência muito específica, é a inteligência do corpo, que é uma inteligência intuitiva, uma inteligência que anda à frente do pensamento. Portanto, o pensamento é sempre um segundo tempo. Vocês, nos inquéritos, quando falamos com os trabalhadores e nós nos pedimos para eles nos explicarem o que é que fazem, a primeira reação é, sei lá, eu faço assim, faço isto, como sempre fiz, trabalho como sempre fiz. E nós começamos a insistir. Não, mas explica o que é que faz, como é que é um dia de trabalho. Então, mas que gestos é que faz? E quantas vezes é que faz isso? E para que é que isso serve? E pouco as pessoas se vão falando do trabalho, vão se tornando cada vez mais inteligentes sobre o seu próprio trabalho. Claro. Porque o falar do trabalho permite-lhes a eles próprios elaborar a sua experiência do trabalho, que é sobretudo uma experiência corporal. A propósito da experiência corporal, há outro artigo que eu já aqui citei do Dejour, que é o trabalho online, e agora queria entrar, se tu achares bem na questão da dita inteligência artificial e do online, que é, muitas vezes a gente vê nas teses de educação, etc., hoje em dia vê-se em quase todas as teses nas ciências sociais, mas muitas vezes as pessoas querem provar que a sua metodologia de ensino, por exemplo, é verificável mediante um questionário aos alunos, feito num dia. E coisas tão... ou os enfermeiros, por exemplo, tu também escreves isso no nosso estudo sobre os enfermeiros, é verificável quantas camas é que eu fui, quantos medicamentos é que eu dei. E coisas que são absolutamente essenciais ao trabalho, como é o professor verificar o entusiasmo dos alunos só pela forma como os alunos têm os olhos abertos de curiosidade, isso é considerado esotérico, imagina É bruxaria. É bruxaria. Imagina que era um professor dizer, não, esta minha metodologia foi ótima porque eles tinham olhos encantados a olhar para mim. Meu Deus. Claro. Ou um enfermeiro dizer, quando eu saí,
os doentes abraçaram-me e disseram obrigada pela atenção que me deu. Mas isso representa uma perda de conhecimento brutal sobre o trabalho. Representa, quer dizer, o facto das pessoas já não legitimarem sequer a sua própria vivência do trabalho já é um efeito deste sistema de dominação simbólica em que tudo tem que ser quantificado, metrificado, comprovado cientificamente, que é fabuloso. Agora, usa-se a ciência de uma forma anticientífica. No outro dia estava no metro e havia uma publicidade a um creme que diz testado cientificamente. E, portanto, a ciência é um argumento de autoridade. Se dissessem benzido, tinha o mesmo valor. É Deus. É Deus. E, portanto, toda a gente tem que acreditar. Aquilo foi testado cientificamente, portanto, toda a gente tem que acreditar, não há dúvida. Claro. Não é? Portanto, é o contrário. A ciência é um campo aberto. É um campo. E como é que tu vês, tu que estás a falar dessa inteligência do corpo, como é que tu vês esta questão da inteligência artificial e do ensino online, da consulta online, da reunião online? É uma reviravolta gigantesca. Eu acho que não devemos subestimar isso. E é uma reviravolta política, porque eu acho que tratar isto como uma questão meramente tecnológica é um erro. Aliás, há muitos estudos que mostram que a introdução de novas... Porque há duas formas de analisar a relação entre a tecnologia e as relações sociais. Não é? Ou nós pensamos que é introduzida uma tecnologia e na consequência da introdução dessa tecnologia as relações sociais transformam-se, ou pensamos o inverso. É porque as relações sociais se transformaram que é possível introduzir uma nova tecnologia. Eu sou mais apologista desta segunda leitura. Ou seja, o facto de nós estarmos a deixar que a inteligência artificial se introduza nos nossos locais de trabalho de forma cotidiana é uma derrota. É o sinal de uma incapacidade a defendermos o nosso próprio trabalho, pensarmos o nosso próprio trabalho e contestarmos uma imposição que é destrutora do ponto de vista do trabalho, de praticamente todas as formas de trabalho. Não é? E acho que isto é uma coisa que nós não podemos contornar. Não é? Ou seja, o caminho já estava aberto pela própria ausência de relações já coletivas estava aberto. No trabalho para a introdução, pressa, esta expropriação massiva de conhecimento. A pressa com que toda a gente adotou o funcionamento online durante o Covid, depois, nem foi preciso, parecia manteiga. Não é? Toda a gente ficou feliz por poder trabalhar de casa. E isto é um grau acima na mentira, não é? É um grau acima, pode ser um grau acima na mentira, não é? No sentido não, estou a pensar, dar uma aula online é uma mentira, ninguém dá uma aula online. Em todo caso, não damos a mesma aula, isso é certo. Não é? E pensarmos que o facto de haver um objeto tecnológico que serve de mediação é apenas uma pequena mudança, uma pequena alteração que não muda o fundo e o conteúdo daquilo que se está a fazer, é um erro. Não é? Parece-me que é um erro de análise. Nós fizemos um manifesto contra a inteligência artificial no ensino superior e recebemos, diz que se mede uma pessoa, neste caso várias pessoas, pela quantidade dos inimigos, não é? Neste caso alguns eram mesmo inimigos na forma como se escreveram, outros adversários. E houve pessoas mesmo a dizer que nós éramos um bando de velhos do Restelo, pessoas que não percebemos nada de pedagogia, damos vergonha alheia. Isto foi escrito nos principais jornais ditos de referência, perante uma situação em que nós vemos milhares de professores a avaliar trabalhos do ChatGPT. Ou seja, o momento ético de dar uma resposta ao aluno sobre o que ele aprendeu e o que nós ensinamos transformou-se numa verificação da mentira, uma verificação mentirosa, porque nós estamos a avaliar o ChatGPT, ninguém avalia o ChatGPT, como é óbvio, não é? Ou seja, na verdade o que se está a tentar é que nós transformemos os nossos alunos em bons perguntadores do ChatGPT, é isso que querem que a gente avalie. A situação é completamente paradoxal. É completamente paradoxal, porque esse argumento a favor do progresso, que vem sempre respaldado pela ciência, não é? Portanto, é sempre com a autoridade da ciência que se defende a introdução destas novas tecnologias, quando os estudos científicos, todos, mostram os efeitos prejudiciais da inteligência artificial, da introdução dos ecrãs, sobre a aprendizagem, sobre a capacidade de concentração, de atenção, sobre a saúde mental das crianças, todos. E sobre as relações humanas. A ciência é um campo de disputa e é raro haver consensos, mas há alturas em que há consensos. Não é? E sobre esta questão não há grande dúvida. Não há grande dúvida. Não, até a própria OCDE admite. A própria OCDE que é a favor... As organizações internacionais que não estão propriamente suspeitas, não é, de esquerdismo, ou de serem subversivas, ou de serem anti-progresso,
reconhecem isso. Não é? Portanto, aqui isso são falsos E uma argumentos, a epidemia ideologia. de saúde mental nos jovens que nós vemos sozinhos Sim. com E que os estamos ecrãs. a curar como? Com mais Com ecrãs. aplicações. Com Com mais aplicações, com jogos de vídeo para eles aprenderem a gerir a ansiedade e para eles aprenderem a conhecerem-se melhor. Quer dizer, nós estamos a tirar mais fogo, mais óleo para cima para da servir fogueira. 6 ou 7 tiranos que são os donos das big techs no mundo. Não só, porque isto serve a carreira de muitas pessoas. A questão é essa, é que isto depois serve de trampolim para muitas pessoas e serve de todos aqueles, e isto é uma questão complicada, que no fundo não querem ensinar. Porque haverá sempre pessoas nas escolas que não querem ensinar e haverá sempre um médico que prefere fazer gestão e dirigir os colegas e dizer aos colegas como é que eles devem fazer do que fazer medicina. E isso, normalmente, neste sítio, vão ao hospital, há sempre um médico que não quis fazer carreira, não aceitou cargos de gestão, não quis dirigir serviços, mas que todos os colegas reconhecem como uma autoridade e que respeitam, como sendo um bom médico. Não é? Mas já não respeitam os diretores de hospitais porque só fazem gestão hospitalar. Não é? E portanto aqui, sim, entra a questão da cumplicidade, da servidão voluntária, porque a servidão voluntária tem benefícios. Há muitas pessoas que tiram muito. Os tiranetes do WC tiram muitos benefícios da proximidade que têm com o tirano. Duarte, mas também há uma certa sensação às vezes de desespero nas pessoas porque elas olham para estas chefias intermédias, que é quem tem acesso à opinião publicada, é quem manda nos lugares de trabalho, é quem vai à televisão falar. Mas isso não são forçosamente as chefias intermédias. Eu chamo-lhes chefias intermédias, mas estou a dizer, pronto, digamos assim, os tiranetes de que nós estamos a falar. Às vezes as pessoas também olham e dizem assim, mas isto é a condição humana. Ou seja, o que é que as pessoas olham? Como as pessoas só veem estas pessoas, porque são estas que chegaram à opinião publicada, são estas que têm voz na televisão, são estas que têm voz nos jornais, são elas que têm voz no local de trabalho, há uma certa desespero das pessoas que atribuem esta condição do tiranete à generalidade do ser humano. Mas aí os intelectuais e os académicos têm uma responsabilidade enorme. Porque o papel dos... Qual é a ambição de um professor universitário hoje em dia? É ser comentador na televisão. É a grande ambição de um professor universitário hoje em dia é ser comentador na televisão. Claro. E eventualmente haverá alguns momentos em que é possível utilizar esse espaço para combater a dominação simbólica, mas na maior parte das vezes são espaços de reprodução da dominação simbólica. Portanto, qual é que tu achas que deveria ser o papel dos intelectuais nisto tudo? É precisamente este, criticar a dominação simbólica, criticar um discurso dominante, não é? A partir daquilo que a ciência permite produzir. Não é? Portanto, é ter um contradiscurso. Não é? Ter um contradiscurso a uma série de falsas verdades que circulam. Mas quando nós vemos professores universitários a defenderem a introdução da inteligência artificial de certa forma, ou quando vemos, quer dizer, os métodos de avaliação foram criados por médicos, por cientistas, quer dizer, portanto, os académicos têm um papel muito importante desse ponto de vista, não é? Também é bom dizer que tudo isto chegou quando a própria universidade já não tem democracia interna. Pronto, isto parece-me, e aqui não sou a pessoa mais competente, que isto poderá ter a ver também com a própria estruturação do sistema científico e tecnológico em Portugal, claro, que tem as suas particularidades. Deixa-me só... Estamos quase a terminar, mas eu queria só fazer-te mais, talvez, 2 questões. No outro dia, uma professora do nosso grupo, do nosso Manifesto de Educação, dizia, os nossos, do ensino secundário, ela, Teresa Machado, ela dizia, os nossos alunos, isto a propósito que eles cada vez sabem menos palavras, leem menos, e ela ensina-os a escrever à mão, ensina-os a ler, e cada vez mais a organização do trabalho quer que os alunos façam testes digitais, plataformas digitais, coisas de cruzinhas, e ela dizia esta frase que eu vou citar de cor, que achei maravilhosa. Os nossos alunos são vulcões de emoções que não conseguem exprimir porque eles não têm palavras para se exprimir. E o Coimbra de Matos dizia que a psicanálise era, de certa forma, uma terapia pela palavra. E tu já falaste aqui dos trabalhadores se reunirem e falarem. E haver escuta e fala. Como é que tu vês isto? É isto a psicanálise? É isto os encontros entre as pessoas? É começarem a falar? E a ausência de palavras pode ser um vulcão, pode criar um vulcão nas pessoas? Sim, acho que essa expressão é muito bonita e é muito ilustrativa da situação de muitos alunos que estão em sofrimento por não terem já palavras.
para dizer uma série de coisas. E os trabalhadores sofrem da mesma coisa, por não terem palavras, não encontrarem palavras para conseguirem dizer aquilo que sentem. E por isso é que às vezes é importante aparecer alguém a dizer alguma coisa com a qual eles possam identificar, não é? E eles pedem emprestadas as palavras e à medida que vão pedindo emprestadas as palavras vão eles próprios encontrando as suas próprias palavras, não é? Sim, a psicanálise é isso, é uma cura pela fala. Agora, há talvez aqui um ponto que é um bocadinho mais difícil ou delicado, porque é preciso ter algum cuidado com uma espécie de encantamento que pode existir, ou de ideia de que basta juntarmos as pessoas para elas falarem. Não é? As pessoas podem falar para não dizer nada, não é? Há um sketch muito conhecido do Ricardo Araújo Pereira sobre isso, que continua a ser verdade. Há muitas pessoas que falam para não dizerem nada. E podermos falar e dizer alguma coisa não é uma coisa simples. Não é uma coisa nada simples, implica uma série de condições. A fala é sempre um exercício arriscado. Nós, quando falamos, estamos sempre a arriscar, estamos a expor-nos. E eu só vou expor-me se a pessoa que estiver do outro lado também estiver a assumir um risco. Eu falo se perceber que a pessoa que me está a ouvir está mesmo a tentar escutar. E o que é que isto quer dizer? Escutar quer dizer que a pessoa que escuta aceita ou está preparada a pôr em causa as suas próprias crenças. E a uma dada altura dizer, pronto, agora que escutei, percebi que se calhar não tinha razão. E isto é muito difícil, porque eu tenho muitos casos de pessoas assim em consultas e nos inquéritos que fazemos em psicodinâmica do trabalho, há muitas vezes este efeito que é ao mesmo tempo muito espetacular e ao mesmo tempo inquietante, de pessoas que têm verdadeiras revelações. Estamos num grupo e de repente há um colega que começa a falar sobre o trabalho, sobre como é que... E há um colega que começa a ficar angustiado e diz, bolas, mas eu a vida inteira pensei que as coisas eram de uma forma e agora percebo que andei enganado a vida inteira. E isto é uma crise de identidade enorme e não se pode subestimar isto, os efeitos que isto tem. Isto desestabiliza completamente uma pessoa e as pessoas passam por crises existenciais às vezes no trabalho por causa de coisas. De repente, lá está, levanta-se o véu sobre a mentira e eu percebo que andei uma vida inteira a contribuir para uma coisa com a qual estou profundamente em desacordo. Mas ao mesmo tempo esse processo também pode ser um processo profundamente transformador. Pode, mas é preciso que as pessoas tenham condições para isso, não é? E aqui são condições subjetivas, mas não são só condições subjetivas, não é? Estás a falar de ter um acompanhamento com psicólogo, com psicanalista... Não, estou a falar de terem vínculos de trabalho seguros, estou a falar de terem um salário decente, estou a falar de condições objetivas que lhes permitam viver essa angústia, não é? E tentar elaborá-la, eventualmente com a ajuda de outras pessoas, mas terem esses recursos. Porque se as pessoas estão numa situação de dependência e de vulnerabilidade extrema, não podem. Tu estás a falar de segurança, mas também estás a falar de confiança, não também, estás? Também. Não é? Confiança é muito importante nos locais de trabalho. Mas não estou a falar na confiança no sentido de ter confiança em si e ser capaz Não, eu estava a dizer confiança no outro. Confiança Sim. que o meu colega está ali para partilhar comigo as dores e não para me lixar. Desapareceu na maior parte dos sítios de trabalho. As pessoas dizem isso. Claro. Duarte, uma última questão que eu sei bastante complexa, mas tu puderes ajudar-nos a pensar a partir da ideia da psicologia de massas. Nós já lá andámos à volta do fascismo. Há uma certa ideia no Adorno, que eu vou explicar assim, e tu por favor corrige-me já, que é a personalidade fascista, vou-lhe chamar assim, quer dizer, uma pessoa torna-se um fascista, eu vou simplificar isto muito, porque há uma identificação da autoridade com a autoridade, uma vez que se perdeu com o capitalismo monopolista. Portanto, passámos do capitalismo concorrencial ao capitalismo monopolista. A figura do pater familias, do pai de família empreendedor, do capitalismo concorrencial, ou seja, o pai que tem um reconhecimento da sua autoridade, porque é o pai também provedor, é o pai, digamos assim, o pai pequeno-burguês por excelência. Sim, sim. Com o capitalismo imperialista, com o imperialismo, ele é esmagado, porque as pequenas empresas são esmagadas pelos monopólios, e ele perde essa autoridade. Ele, de certa forma, ele não é uma autoridade para os filhos, e aos filhos, ao não terem autoridade,
também não têm... Ou seja, é como se nós, para ganharmos autonomia, precisássemos de ir contra a autoridade. E uma vez que eles não tiveram essa autoridade, os filhos, eles vão projetar essa autoridade no ditador. Eu expliquei isto bem? Ou... Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. A ideia geral é essa, embora eu acho que haja aqui algumas nuances que é preciso introduzir para não haver mal-entendidos, não é? Porque isso assim também pode ser uma proposição um bocadinho polémica. Talvez só para enquadrar um bocadinho as coisas. É que são um monte de pais que estão lá em casa a ouvir-nos vão dizer, afinal eu tenho que ser autoritário com os meus filhos para eles irem contra mim. Mas isso é uma questão importante. É uma questão importante e é importante esclarecer isso. Esta questão da personalidade autoritária, eu diria que é uma espécie de... É uma investigação que teve algum impacto, que é feita logo a seguir à Segunda Guerra Mundial por Adorno, que é um filósofo alemão exilado, com uma série de colegas americanos. É um estudo de psicologia e é uma espécie de cedência do Adorno, ou de capitulação do Adorno, porque o Adorno e uma série de colegas que fundaram a chamada Escola de Frankfurt de Teoria Crítica assistiram à ascensão do nazismo e à adesão de uma parte importante da população alemã ao nazismo torna-se a questão principal, filosófica para eles, principal problema filosófico a entender e a deslindar é isto, é como é que os dominados aderem a uma ordem social que vai contra os seus próprios interesses objetivos. Não é? Há uma frase do Reich na Psicologia das Massas do Fascismo que diz isto muito bem, que é a nossa interrogação ao grande escândalo não é porque é que os fomeados como é que é a frase? Porque é que o esfomeado se revolta? É porque é que todos os esfomeados não se revoltam todos os esfomeados. É algo assim. No fundo, há um conformismo de massa que passa por ser uma evidência, mas que devia ser uma coisa que nós deveríamos interrogar, porque, no fundo, os trabalhadores estão a aderir a um sistema que vai contra os seus próprios interesses, que não vai resolver os seus problemas materiais. Não é? Isto é de tal forma escandaloso para estes autores que eles ficam obcecados com esta questão, e o Adorno, que era basicamente um grande crítico da psicanálise, considerava que os psicanalistas eram uma espécie de ortopedistas do capitalismo, que estavam a adaptar as pessoas, a ajudar as pessoas a sofrer menos para suportarem uma ordem profundamente imoral. A uma dada altura percebe que sem a psicanálise não se consegue explicar esta adesão dos indivíduos a uma ordem social completamente irracional. E basicamente o grande interesse dos trabalhos do Adorno e toda essa corrente é perceberem que o fascismo satisfaz sobretudo necessidades psicológicas. Que se as pessoas aderem ao fascismo é porque o fascismo estimula e satisfaz necessidades que são de um cariz muito diferente, um cariz inconsciente, pulsional, e que, portanto, é isso que o fascismo vem a estimular e vem incentivar. Não é? Nomeadamente o apelo à violência, uma série de componentes pulsionais que o fascismo permite gratificar. E a partir daí torna-se isso uma questão, perceber que forças são estas inconscientes, mais obscuras, que agem para formar estas massas e estes grupos que aderem a movimentos que têm por líderes... O Adorno tem uma frase muito engraçada, ele dizia que o Hitler era um misto de um barbeiro suburbano e do King Kong, mas tem figuras de líderes que são praticamente cómicas. É o caso de André Ventura, grotescas, não é? E como é que se chega a um nível de credulidade nas massas que aderem a falsas verdades evidentes. Não é? Todos nós temos exemplos com o trumpismo, o bolsonarismo, de falsas verdades que circularam e que as pessoas acreditam. Não é? Portanto, há uma interrogação em torno disto. Este termo de personalidade autoritária é um bocadinho enganador, não é? Porque quando nós imaginamos uma personalidade autoritária, imaginamos um líder autoritário. Não é? Imaginamos um líder brutal, violento, Trump, não é? As suas atitudes, os seus comportamentos. Mas a verdadeira questão da personalidade autoritária não é tanto o autoritário em si, aquele que exerce a autoridade, aquele que é brutal e violento, mas sim aquele que adere
à autoridade. A personalidade autoritária é uma personalidade apegada à autoridade, seduzida pela autoridade, que não consegue resistir e criticar a autoridade. Ou seja, é uma personalidade que não tem autonomia de pensamento. É essa a principal problematização, e acho que é importante ter isto em mente, porque senão nós confundimos um bocadinho. Há a psicologia dos líderes, mas sobretudo o que nos interessa é a psicologia das pessoas que aderem a essa retórica e aderem a esses movimentos. E a grande preocupação da Adorno na altura, estamos nos Estados Unidos do pós-guerra, é o potencial fascista no povo americano. Se aparecer um Hitler nos Estados Unidos, e havia vários potenciais, há um livro muito importante desse ponto de vista, que se chama Prophets of Deceit, Profetas da Mentira, sobre as técnicas dos agitadores fascistas. E basta surgir o homem providencial e uma certa configuração. configuração. O Adorno escreveu durante o período do mecartismo, Exatamente, se não me engano. Sim. Exatamente. Portanto, basta haver uma certa configuração social de crise do capitalismo, aparecer o homem providencial, e se isso acontecer, como é que nós tentamos perceber que tipo de pessoas é que vão aderir a este movimento? O que é engraçado é que eu acho que isto é uma intuição genial do Adorno, mas ao mesmo tempo acho que ele está errado. Porquê? Porque aquilo que nos percebemos é que toda a gente pode aderir a estes movimentos. Que todos os indivíduos têm neles um potencial psicológico para se tornarem fascistas. Todos nós temos um fascista dentro de nós. E porquê é que tantos não aderiram e tornaram-se resistentes ao fascismo? Isso é uma questão muito complicada. Tem a ver, provavelmente, com a questão de que estavas a falar. Tem a ver com a questão da infância. E isto pode parecer um psicologismo, não é? E o Adorno passa a vida a dizer: eu sou contra o psicologismo, eu acho que os fatores económicos e sociais são os determinantes para percebermos o fascismo, e é verdade. Não é? O fascismo não é uma questão psicológica, não é? É uma questão económica, política, que acontece em certos contextos históricos, está bem descrita, mas o fascismo tem uma base, precisa de uma adesão psicológica. Portanto, só funciona se as pessoas aderirem a essa retórica e essa propaganda. E, portanto, é preciso explicar isso. Porque é que certas pessoas aceitam suspender o seu juízo crítico, aceitam suspender a sua autonomia de pensamento para embarcarem num movimento profundamente irracional. E quem não aceita? Há uma hipótese sobre isso, há algumas hipóteses, não é fácil, não é uma questão fácil de explicar e não acho que tenhamos chegado a nenhuma conclusão definitiva sobre isso, mas tem a ver com aquilo que tu dizias há pouco. Uma das conclusões, assim, um bocadinho preliminares a que chegam o Adorno e sobretudo o Horkheimer, que é um colega do Adorno, é de que a propensão de certas pessoas para se apegarem e se submeterem a uma autoridade exterior tem a ver com uma dificuldade em interiorizar uma autoridade interna. Ou seja, tem a ver com o facto de que, durante a infância, essas pessoas não se puderam confrontar de forma suficientemente democrática a uma figura de autoridade. Porque é preciso distinguir entre várias formas de autoridade. A ideia que depois desenvolveu um pouco o Christophe de Jourre, um psicanalista francês, desenvolveu isso, é de que nós temos uma tendência para pensar as sociedades sempre em termos adultocêntricos. Nós pensamos sociedades feitas só de adultos. Mas há uma invariante a que nenhum de nós escapa, é que antes de sermos adultos fomos crianças. E a relação entre o adulto e a criança é uma relação desigual. É uma relação em que a criança está dependente do adulto e uma relação em que o adulto tem mais poder do que a criança. Portanto, nós entramos na vida numa situação de dependência, não entramos emancipados. Nós entramos basicamente alienados e aprendemos a viver numa situação de alienação. Se a relação entre a criança e o adulto for suficientemente democrática, ou seja, o adulto exerce uma forma de autoridade em que é uma autoridade, coloca limites, mas ao mesmo tempo permite que esses limites sejam contestados. E há um certo exercício, porque também há aqui uma espécie de falácia em pensar que os adultos fazem o que querem com as crianças. A maior parte das vezes são as crianças que mandam. E os adultos cedem. Porquê? Porque gostam das crianças, porque amam as crianças. O amor é o que permite que este exercício da autoridade se faça com uma certa flexibilidade, que haja uma margem de negociação. Portanto, a criança negocia com o adulto. Às vezes o adulto cede, outras vezes não cede, e, portanto, há um exercício de negociação democrática entre a criança e o adulto. No caso em que a criança não tenha essa figura de autoridade com quem possa negociar, em que haja uma ausência de autoridade, ou em que a autoridade seja uma autoridade repressiva, totalitária, o adulto bate na criança, quebra a criança, disciplinariza a criança, não é? Portanto, fala-o obedecer, submete-o à vontade dele, não é? Portanto, torna a criança, e isto é o modelo tradicional,
de educação, não é? Há um livro muito, muito importante de uma psicanalista, Alice Miller, sobre isso, um livro que se chama É para Teu Bem, não é? Sobre a pedagogia negra, um modelo autoritário de educação, em que todos os manuais de educação no século XIX diziam: você tem que quebrar a vontade da criança, é preciso quebrá-la, submetê-la à sua vontade, e esse é o principal objetivo da educação. Este modelo autoritário produz precisamente na criança uma dependência da autoridade, de uma autoridade externa. Portanto, ela vai mais facilmente ser seduzida pelas sereias de um líder autocrático. Duarte, juro que é a última pergunta, mas não há... Também hoje em dia nós vemos os pais estarem quase submetidos à autoridade das crianças, não conseguirem colocar limites. Isso também não produz um modelo muito estranho de... Produz uma epidemia de problemas de saúde mental nas crianças, em parte, não é? Houve uma espécie de... Nós vemos pais na rua com um bebé de 2 anos e eu digo bom dia ao bebé e o bebé não é ensinado a dizer-me bom dia. Sequer bom dia. Sim, temos pais em consulta que dizem: eu não consigo que ele faça isto ou que ele faça aquilo. Não é? E temos um problema cada vez maior de violência de adolescentes sobre os pais também. Eu acho que houve, digamos, uma espécie de refluxo para um extremo oposto que tem trazido muitos danos, não é? Uma reação a esta pedagogia autoritária e repressiva que acabou por se tornar numa versão ideológica, vamos chamar isto assim, há um modelo de educação positiva que nasce com intenções, acho eu, louváveis, não é? De tentar contrariar este modelo repressivo da autoridade, não é? Extremamente disciplinar, mas que hoje em dia se transformou já quase num movimento ideológico em que qualquer tipo de sanção ou de limite colocado à criança é visto como uma violência e um atentado contra o bem-estar da criança. E isto difundiu-se muito, era preciso que houvesse estudos sérios sobre a razão desta difusão, não é? Porque é que houve uma adesão tão grande também a este modelo. Eu acho que esta adesão não é completamente independente da questão da introdução dos ecrãs e da pressão feita por algumas grandes empresas tecnológicas também. Não é? Era preciso estudar isto de forma séria e rigorosa para perceber. Se calhar também a generalização da precariedade e do não ter um chão, ou seja, esta mão de obra, a imigração flexível, a ausência de ninho, a ausência de... E até a questão dos horários de trabalho para muitas famílias portuguesas, não é? A educação é uma tarefa muito exigente, que exige recursos, que exige condições também objetivas, materiais, e é muito difícil fazer... O que é preocupante é isto também ter graçado nas escolas. E essa escola também se ter demitido desse exercício. Não é? E que tipo de crianças é que se formam desse não limites? Que tipo de adultos? Que tipo de jovens? Para mim é um bocadinho difícil responder a isso dessa forma, porque acho que há uma grande tendência nas ciências sociais. Nós temos uma espécie de sociologismo em que pensamos que certos tipos de instituições ou de certos tipos de funcionamentos sociais vão forçosamente produzir certos tipos de subjetividades. Portanto, haveria uma subjetividade típica do período da Revolução Industrial, haveria uma subjetividade típica do período do capitalismo imperialista, enfim. Isso, de uma forma geral, é verdade, assim, nos grandes traços é verdade, mas não deixam de ser ideais tipo, não é? Há muitos autores a proporem isso, que a criança hiperativa é o paradigma de um certo funcionamento social, um certo funcionamento familiar. Portanto, certos funcionamentos familiares produzem certas patologias. Isto é verdade em parte, não é? Em traços largos isto é verdade, mas a generalização é um bocadinho abusiva, não é? Porque, apesar de tudo, há sempre uma espécie de singularidade irredutível que faz com que, felizmente, nós não somos apenas uma folha branca na qual um condicionamento social se inscreve, senão éramos uma espécie de mundo orwelliano e era uma espécie de behaviorismo social em que todos nós seríamos iguais e funcionaríamos da mesma forma. Felizmente há uma espécie de singularidade e de subjetividade que vai permitindo dar algumas matizes a isto, não é? Mas eu acho que podemos em parte, lá está, com alguma prudência, considerar que a explosão de certo tipo de patologias no campo da saúde mental infantil também tem a ver com isto, com uma alteração dos modos de socialização na família e na escola. Entre eles também o facto de que agora as crianças estão presas no próprio corpo. Ainda agora tu falavas do corpo, o Carlos Neto diz muito isso, horas e horas e horas infindáveis
sem se mexerem, sem se relacionarem, sem brincarem e tudo isto. Duarte, foi encantador ouvir-te, obrigada. Obrigado eu. Acho gosto, que quem nos está a ouvir partilha do meu entusiasmo pelo tudo o que pudemos aprender aqui contigo. Foi mesmo uma maravilha, obrigada. Obrigado pelo convite, gostei muito. E obrigada a todos. Lá em casa despedimos-nos sempre aqui à quinta-feira, o Tempo Contra o Tempo, no jornal mai.org. Se nos quiser apoiar, já sabem, apoia-nos, pode subscrever gratuitamente a newsletter, pode ser apoiante ocasional e nós tanto precisamos, porque são muitos meios para conseguirmos fazer estes programas e o jornal. Pode ser associado do Maio e também pode diretamente apoiar o Tempo Contra o Tempo no Patreon. Eu faço este programa pro bono e os convidados também, mas há sempre muitos meios técnicos que nós queremos cada vez mais poder apoiar decentemente as pessoas pelo trabalho que fazem. Muito obrigada e até quinta-feira que vem.